assim tão simples, tão luminosa, como mulher em dia doce, como rosa. Pedro Barroso está de regresso aos palcos franceses. No dia 2 de outubro, não perca o concerto no espaço Paul Valéry, em Plessis-Trévise. Para reservar o seu lugar, ligue para o número 06 43 45 3450. Pedro Barroso vem pela terceira vez a Paris. Para ouvir êxitos como O Trovador ou A Nova Canção de Lisboa, ligue para o 06 43 45 3450 e seja o primeiro da fila. Música apaixonada, só não te ama quem não sabe acontecer. Sala cheia e uma centena de pessoas na apresentação do Bloco de Esquerda em Chantilly. Continuando na onda da defesa dos lesados do BES, o partido contou com a presença de muitos imigrantes contra o banco. O principal convidado foi Pedro Felipe Soares. O líder parlamentar mostrou-se disponível para os ajudar, assim como Cristina Semblano, a cabeça de lista do partido pelo Círculo Eleitoral da Europa. A apresentação com casa cheia, muitos lesados do BES. A Cristina, que esteve sempre presente desde a primeira hora com os lesados e com os imigrantes. É possível fazer mais do que um abaixo-assinado, ainda acredita? Claro que é possível fazer mais do que um abaixo-assinado. É necessário, para já, nós vamos nos apoiar nas lutas dos imigrantes. Nós consideramos que é necessário que haja lutas populares e é nessas lutas que nós nos vamos apoiar. Mas é evidente que não será um abaixo-assinado. Nós vamos ser intervenientes no Parlamento para que haja uma solução ao nível dos imigrantes lesados do BES. Uma solução que tem de existir. Uma solução que tem de existir e nós não compreendemos porque é que ela não existe, na medida em que, como eu referi durante a reunião, houve provisões constituídas sobre os produtos subscritos pelos imigrantes e que essas provisões transitaram para o novo banco. Portanto, há uma falta de vontade política para que o problema dos imigrantes lesados do BES seja resolvido. Em primeiro lugar, eu tenho uma interpretação diferente da diretiva comunitária. E há aqui um outro problema, que é a questão jurídica, e por isso eu vou dar uma opinião, mas não queria ficar muito vinculado à questão jurídica. Eu não sou jurista, é a interpretação que nós temos da matéria, mas admissível de juristas ter uma opinião diferente. O processo que houve de resolução do Banco Espírito Santo foi anterior à legislação europeia de estar em vigor. Aliás, verdadeiramente, todos os nós desta legislação europeia só ficam em vigor em janeiro de 2016. Exatamente por isso é que o Governo queria, até ao final do ano, vender o novo banco, para garantir que, do ponto de vista de litigância, não havia aqui confusões pelo meio e que havia a separação dentro dos dois momentos. E é por isso que levar para a diretiva comunitária a questão da resolução tem que ver melhor essa forma de colocar o problema, porque no que toca à resolução TUCUR, ela aconteceu ainda antes das diretivas comunitárias serem transcritas para Portugal. Decorreu de um caminho que já sabia que ia ser traçado, mas pura e simplesmente de alteração à legislação nacional. Por isso tem que ver melhor, como disse, não sou jurista, também não queria ter uma opinião fechada sobre a matéria, mas aí parece-me que pelo menos há mais estudo a fazer para ver como a coisa pode correr. Isto não implica da nossa parte, queria também deixar isso claro, que nós nos amedrontemos, ou seja, qualquer coisa do género. Acho que fica claro das respostas que eu dei que nós não temos essa situação. Agora, pelo menos percebermos o que é que podemos puxar para haver esse pagamento aos lesados. Há, no último reduto disto tudo, algo que pode ser chamado, é o Fundo de Garantia de Depósitos. E eu creio que é válido estes lesados utilizar esse percurso, porque para eles, e naquilo que lhes foi dito, isto eram depósitos. Particularmente no caso dos imigrantes, eram depósitos. Helena Batista é representante dos lesados do BES na imigração. Hoje esteve aqui presente na apresentação dos candidatos pelo Bloco de Esquerda. Porquê? O Bloco de Esquerda tem defendido mais a causa dos lesados do BES? Estive aqui presente porque fomos convidados pelo Bloco de Esquerda. Para além disso, o Bloco de Esquerda tem estado a apoiar-nos desde o início da nossa luta. Desde as nossas primeiras manifestações, eles sempre estiveram presentes e, por isso, aceitamos o convite. Não somos um movimento partidário, não temos partido nenhum, mas temos as nossas tendências, claro, particulares e pessoais, mas não temos partido político. Mas aceitamos o convite porque devíamos aceitá-lo e foi com muito prazer que estivemos aqui neste debate.
Estão previstas algumas manifestações nos próximos tempos ou algumas iniciativas em parceria com o Bloco de Esquerda? Não, com o Bloco de Esquerda não. Portanto, nós vamos manifestar no próximo sábado em Paris, no dia 26. Nós e o MEL completo, o MEL de Suíça, o MEL de França, e, portanto, o Bloco de Esquerda vai estar presente, mas com certeza que outras cores políticas também estarão presentes. Foi uma indicação dada aqui agora. Nós estamos disponíveis para colaborar. Se entenderem que como testemunhas podemos ser relevantes, podemos fazê-lo em qualquer espaço. Para nós não há nenhum problema quanto a isso. Nós não temos duas palavras, só temos uma, por isso aquela que temos dito desde sempre, que há aqui responsabilidades que deveriam ser assacadas ao Banco de Portugal também, mas expectativas criadas que não podem ser seguradas, porque elas são sérias, foram feitas perante as pessoas com uma transparência que agora parece que não existe, e por isso essas expectativas devem levar a uma solução. Se acharem que a nossa ação nesses termos poderá ajudar, nós temos toda a disponibilidade. Da questão do recenseamento, disse há pouco que há alguns casos de jovens que chegaram agora a Paris e não conseguem recensear-se. Como é que essa situação... Uma das bandeiras do Bloco de Esquerda vai ser precisamente lutar por um outro recenseamento eleitoral. O que se passa atualmente é que o recenseamento eleitoral é automático para os portugueses residentes em Portugal e não é para os portugueses imigrantes. Quer dizer que a partir do momento em que um português imigra, quando ele faz a alteração no cartão de cidadão, ele é erradicado de imediato dos cadernos eleitorais onde estava inscrito e não é inscrito em mais nenhum caderno eleitoral. Ora, se eu for cidadã em Lisboa, numa freguesia de Lisboa, e mudar para o Porto, eu sou automaticamente erradicada dos cadernos eleitorais da freguesia de Lisboa e vou automaticamente ser inscrita nos cadernos eleitorais da freguesia do Porto. A pergunta é a seguinte: por que razão um português, quando imigra, é erradicado dos cadernos eleitorais e perde toda a sua capacidade eleitoral? Ele vai ter de se deslocar ao consulado ou à embaixada do país para onde vai residir e vai ter de dizer: eu quero de novo adquirir a minha capacidade eleitoral. Tem de o fazer, tem de ser um ato voluntário e também tem de ser um ato presencial. E esta situação é tanto mais gritante quando nós estamos a assistir a uma vaga, a um êxodo de milhares de portugueses do país e que não têm informação nenhuma. Nas lojas de cidadão, quando há uma alteração de morada, ninguém indica que é necessário, portanto que se perde a capacidade eleitoral e que é necessário ir de novo adquiri-la. E não se compreende como é que, com o aumento da imigração, o Governo, em vez de facilitar, de informar relativamente, o Governo, através das suas estruturas, relativamente ao recenseamento, não só informa, mas torna esse recenseamento, na realidade, quase impossível. Porquê? Porque, sendo um ato presencial e tendo este Governo suprimido, encerrado consulados, e se introduz uma distância cada vez maior entre o imigrante e as instituições que representam o Estado português. Portanto, eu diria que no estado atual da nossa legislação, no estado atual, no quadro da lei eleitoral vigente, está-se a dar direito de voto a um imigrante, mas é como se não se desse, porque não se dá as condições para que ele possa exercer esse direito de voto. E eu agora tive nesta reunião conhecimento de casos que são revoltantes, novos jovens imigrantes que escreveram ao Consulado de Portugal em Paris no dia 20 de julho, perguntando-nos: mas será que eu estou recenseado? Será que eu preciso de me recensear? E receberam agora a resposta dizendo que não era possível, quer dizer, o recenseamento está fechado desde o dia 6 de agosto. Isto é revoltante. Achamos que é um círculo importante. Nós percebemos a relevância que a questão da imigração tem, quer naquilo que nós vivemos ao longo de 4 anos, quer na forma como as pessoas pensam o país. Esta ideia das famílias divididas, que agora as relações se fazem por Skype, por Facebook, etc., é algo que está a mudar até o ideário nacional. Por isso, como parte do nosso projeto é haver uma alteração da estrutura económica capaz de reabilitar o país, de criar emprego, etc., queremos dar este sinal, que nós vimos cá para dizer às pessoas que Portugal continua a acreditar nelas, quer ter de volta aqueles que quiserem regressar, e nós queremos criar condições para isso. E é por isso a força que nós queremos dar ao Círculo da Europa. Vejo isto muito nessa perspectiva. Aliás, o nosso órgão, o Esquerda Net, faz exatamente a notícia com esse título, que é que o Bloco está em força no Círculo da Europa. Foi isso que nós quisemos dizer com esta presença. O Bloco de Esquerda criticou ainda a gestão do ensino da língua portuguesa no estrangeiro, exigindo o fim da propina.
Nós propusemos sobre o ensino da língua portuguesa, nós propusemos que não existisse a propina, em primeiro lugar. Pusemos nos diversos orçamentos, nós fizemos a proposta que fosse reforçada a verba para o ensino do português como língua no estrangeiro, como segunda língua, como esse aditivo ao percurso curricular habitual, e insistiremos nessas propostas. Trata-se muito de verbas, de facto, sem ovos não se fazem omeletes, e por isso aqui a questão das verbas é relevante, e as verbas entram de duas formas, na possibilidade das criações de turmas, mas na criação desta propina também, que para nós é absurda. É uma discriminação negativa das crianças que nasceram fora de Portugal ou que estão a viver fora de Portugal. É anti o preceito da Constituição, que diz que todos devem ter direito ao acesso ao ensino da língua portuguesa, e é transformarem os imigrantes enquanto cidadãos de segunda, porque se os seus filhos estivessem a estudar em Portugal, não pagavam nada por ter o ensino da língua portuguesa. Como estão a estudar fora de Portugal, já têm que pagar. Ora, esta dupla penalização económica, quer pela via da redução de turmas, redução de professores, quer pela via da propina, para nós é altamente prejudicial, desvaloriza a comunidade portuguesa fora de Portugal, e é um ataque também à perenidade da nossa cultura, porque obviamente percebe-se que com estes entraves há menos jovens depois com a relação a Portugal, aprendendo a língua, aprendendo a cultura, porque não é só a questão da língua, é a cultura também, que também era ensinada, um pouco da história, etc. Ora, tudo isso nos minora enquanto nação e nos reduz a nossa comunidade fora de Portugal os seus direitos. Isso é que nós não aceitamos e é contra isso que temos lutado.